Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou César Augusto e este é o Periscópio, tanto no perfil no Mixcloud do Mundo quanto na Rádio Desbravadores. Porém, hoje o dia começou olímpico. Pela primeira vez em 44 jogos, o time feminino dos Estados Unidos perdeu de 3-0 para a Suécia. Megan Rapinoe já disse que as suecas deram kick-ass. Eu não vou traduzir isso para português porque é muito ofensivo para o horário. Mas o jogo foi interessante. Rapinoe estava preocupada com o time defendendo, se atacando e tudo mais. Mas as suecas foram mais ágeis, fazendo uma marcação que, vamos dizer assim, foi capaz de anular os Estados Unidos. Enquanto isso, o Brasil de Marta e Cristiane fez 5-0 na China. Meus amigos, os velhos fregueses chineses, 19 anos depois da goleada de 4-0 da seleção masculina brasileira contra a China na Copa do Mundo da Coreia e do Japão, voltaram à tona. Mas para os chineses a preocupação não é as Olimpíadas, mesmo em um país com rivalidade histórica como o Japão. São as enchentes. Os chineses estão preocupados pelo fato de as enchentes no centro do país terem acabado, vamos dizer assim, atrapalhado a vida dos chineses com deslizamentos de terra, enchentes e até mesmo a inundação de linhas de metrô. O governo de Pequim ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas as imagens do metrô alagado repercutiram pelo mundo. A grande questão é que China, Estados Unidos e Rússia têm um elo comum na questão da mudança climática. Por exemplo, tanto os russos como os americanos e chineses concordam em reduzir as emissões de gases, mas eles querem fazer metas mais efetivas. E falando em russos, a grande questão hoje é o lançamento do novo caça de quinta geração da era russa, ou seja, um caça invisível a radares. Porém, foi mostrado uma maquete, com o discurso do presidente russo Vladimir Putin. Bem, maquetes não rendem votos e não rendem vendas para as forças militares russas. Mas o Sukhoi Su-27, considerado, ou Su-57, considerado um caça de primeira geração, é um exemplo da Rússia afetada pelas sanções após a invasão dos territórios de Luhansk e Donetsk e da Península da Crimeia. Putin não tem muito como, vamos dizer assim, investir no material russo naquele momento para, vamos dizer assim, vender seus produtos militares. E outra, vários clientes russos como Índia e Turquia estão optando por sistemas mais baratos ou desenvolvendo seus próprios sistemas de defesa. Os caças russos Sukhoi, Su-27, Su-35 e o temido Su-57 são vendidos aos países da Ásia, como Myanmar e Paquistão. O mesmo mercado acontece com a China, que já vendeu os caças FJ-21, que para tanto os mesmos Myanmar e Paquistão. A Índia faz acordos militares com russos, chineses e europeus para desenvolvimento de sua indústria de defesa, mesmo com o país que já tem uma bomba atômica, mísseis intercontinentais e que no ano que vem irá mandar seu primeiro astronauta ao espaço. Falando em astronautas ao espaço e humor politicamente correto envolvendo genitálias humanas, a grande questão do foguete New Shepard da Blue Origin chega ao seu debate incessante. Tudo porque o foguete tem uma forma fálica, vamos dizer assim, desculpe usar esse termo, é um grande caralho. O grande caralho na verdade, é a forma do foguete, onde, para economizar energia e economizar custos, o foguete manda a cabecinha do caralho para o espaço, enquanto seu corpo volta, o glande, enquanto seu corpo volta para a Terra para ser reutilizado. A reutilização de foguetes é uma prática comum no turismo privado, e mais ainda no turismo privado espacial. Nesse caso, a NASA tem investido muito em contratos com a SpaceX de Elon Musk, que está vendendo foguetes a todo
e tanto para a exploração da Lua quanto para Marte. Porém, nem todos estão preocupados com isso. Fale isso para a África do Sul. Hoje, o Lions, que é o time das Ilhas Britânicas, incluindo a Irlanda, anunciou que Alan Wynne-Jones será o capitão do British Irish Lions no primeiro jogo da série de 3 testes contra a África do Sul, conhecidos também como Springboks. Bem, Jones sofreu um deslocamento do ombro durante o primeiro jogo de preparação dos Lions contra o Japão em junho. Sua volta em menos de 3 semanas é considerada um milagre para os padrões do rugby. Wynne-Jones é considerado um cavalheiro do mundo do rugby. Não por, vamos dizer assim, por atos de coragem, mas sua decência e sua ética. Jones é o capitão do país de Gales, e o país de Gales sempre teve bom desempenho no Six Nations com o Jones. Ganhou nesse ano, apesar das derrotas para a França. Porém, nem tudo são flores. A questão da política no Brasil fica mais complicada. Não se sabe se o despresidente e o desgoverno terão como explicar a desvacina e o programa de desinformação de nossa pátria. Mas é tudo como normal, na verdade. Porém, todos estão preocupados com o Boca Juniors. Em mais uma derrota para time brasileiro, o time faz estrago e perda total no estádio do Atlético Mineiro. Na Argentina, o presidente do Boca, Jorge Ameal, já disse que tem que alertar os argentinos que não devem jogar contra um clube brasileiro. Porém, a derrota do Boca Juniors nos pênaltis de 3-0 para o Atlético Mineiro mostra que a coisa não é bem assim. Temos que levar em conta que o Atlético Mineiro, com um time montado por Cuca e Companhia Limitada, tem conseguido bons resultados. Porém, nem sempre gera flores. Meus amigos atleticanos, como um leitor de livros e produtor cultural, sem contar o meu grande amigo mineiro que eu não converso há muito tempo, sempre falaram que o Atlético ia ganhar. Mas o amigo policial militar vai fazer mais piadas envolvendo torcedores do Cruzeiro, que está em má situação. Mas não é só isso. No Grêmio, a situação é que o time que estava pronto para disputar a Sul-Americana foi eliminado. E é a primeira derrota do Felipão. Felipão não vai conseguir salvar a pátria, mas todos estão preocupados porque o time do Atlético Mineiro não sabe o que fazer nesse momento, ou do Grêmio nesse momento tão complicado. São Paulo ganhou do Racing por 3-1. Todos estão elogiando o Crespo, e com muitos méritos. Porém, Crespo está sendo considerado o melhor técnico do São Paulo nos últimos anos e o melhor colunista do La Nación, mesmo escrevendo de São Paulo e convivendo com o portunhol do Brasil. Bem, meus amigos, nem tudo está sendo decidido ainda. As últimas informações indicam que teremos problemas no Congresso americano. Nunca resolvem os problemas dos opioides nem Massachusetts. Mas, encerrando essa edição do Periscópio, vamos encerrar com as Olimpíadas. A cidade de Brisbane, da Austrália, que fica no estado de Queensland, foi escolhida para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2032. Brisbane foi recomendada pelo COI e sua decisão foi aprovada hoje por membros do Comitê Olímpico Internacional. Bem, Brisbane é uma cidade muito boa, bonita, e já sediou também eventos como os Jogos da Comunidade Britânica. Agora a grande questão é: será que essa novo modo de, vamos dizer assim, escolher cidade sede de eventos olímpicos vai gerar menos corrupção, ou vamos ter uma escolha mais correta? O trauma da escolha do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016 e as acusações sobre a compra de votos das Olimpíadas de Tóquio que estão sendo realizadas neste ano mostram que o COI está mais preocupado com sua reputação e também com a questão da sustentabilidade. Porém, os Jogos Olímpicos serão daqui a mais ou menos 2 dias. E se prepare, porque teremos muitas confusões, tanto em Tóquio
como em Paris em 2024, Los Angeles em 2028 e agora Brisbane em 2032. Este foi o periscópio. Desculpe pelo palavrão para referir-se à forma fálica ao foguete de Jeff Bezos, mas a gente tem que fazer piadas tanto quanto politicamente corretas. E desculpe pelo pi, pessoal. Eu sou o César Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.